Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desconstruindo Mentiras. E hoje começaremos a narrativa desconstrutiva do que se entende por igreja, tá? Por quê? Porque existe uma narrativa construída em cima desse termo igreja, lá desde o tempo de Constantino. Eu farei uma análise em breve, conforme o criador me permitiu o tempo, farei uma análise em breve de um documentário que trata sobre a criação do templo e do cristianismo. Porque o templo está diretamente ligado ao cristianismo, né. Então, antes do cristianismo, ninguém falava igreja a uma localização fixa construída por homens. Era templo, sempre foi templo, assim como existia o templo de Jerusalém. Então, nunca foi chamado de igreja, sempre de templo. Por quê? Porque ali tinha práticas do templo e acabou. Não existia reuniões como nós conhecemos hoje, com púlpito e bancos virados para o púlpito. Não existia isso. Existia um local onde se discutia assuntos pertinentes e também locais de práticas de adoração ali dentro dos locais específicos do templo. Não era qualquer lugar, né? Você não entrava ali e fazia o que você queria. Tinha uma especificação para isso. Tanto nos tempos pagãos, vamos dizer assim, né, nos tempos pagãos, quanto nos templos cristãos, depois que veio a ser chamado ali de igreja, né? E quanto no templo de Jerusalém. Então era bem semelhante, porque eles copiavam, né, o que era correto, tá? Mas antes do templo não era assim, era feito ali dentro de uma, vamos dizer assim, de uma barraca estendida com um couro, né, que seria um couro de animais, né, que seria ali o tabernáculo, né. Então, era a alusão do que seria o templo humano, né, que é o Messias, e depois nós mesmos, aonde o Criador habita dentro do nosso coração, né, quando nós proclamamos aí a sua verdade, tá. Então, este vídeo aqui nós vamos tratar da seguinte questão: eu ouvi falar já muitas vezes de pessoas que seguem as denominações religiosas a frase da seguinte maneira: "Eu vou no templo, logo estou salvo", né. Então, foi ensinado que você ir ao templo já é suficiente para você estar salvo, você não precisa fazer mais nada, né. Você estando indo lá e cumprindo os ritos templários, vamos dizer assim, né, na igreja, como eles dizem, né, você já estaria salvo. Mas se você lê a palavra, você vê que não é assim que funciona. É justamente o contrário, né. Não é o fato de você ir lá que você vai se salvar, bem pelo contrário, é o fato de você viver corretamente. Então, se você nem for lá, não vai mudar nada, até porque lá não tem nada que faça você ser salvo. Essa é a verdade, porque o templo que existe hoje não é o templo de Jerusalém, não é o templo tabernáculo, não é. O que existe hoje é uma denominação religiosa com CNPJ, com organização religiosa e financeira, e nada mais do que uma empresa da fé. Ou seja, templo também é dinheiro, tanto quanto é dominação das massas, né? Então a religião hoje é usada para dominar as massas e criar ali ideias, né? Isso desde o tempo do Império Romano, político. Quando se tornou império religioso, né, ele decretou que todos aqueles que não adorassem a religião de Constantino seria pagão. Então, por isso, eles tinham que pagar, né, para continuar adorando os deuses deles. Se eles quisessem continuar, então eles tinham que pagar um valor alto. E ali se começou toda essa história, mas eu não vou tratar detalhadamente isso, eu vou resumir. Então, quando nós temos ali o templo de Jerusalém, que era o verdadeiro templo, ainda existente, né, ele tinha suas práticas e suas funções, tá. E nunca teve essa ideia de que: "Ah, se eu não for no templo eu não vou ser salvo", nunca existiu isso. Existia de que você tinha que ir lá cumprir ritos, apenas isso. Se você não cumprisse, você seria penalizado ou talvez você seria, acometido de alguma coisa do tipo de ter que fazer algo depois, né, então é penalizado, enfim. Não existia a ideia de salvação propriamente dita, como o Messias nos trouxe, né. E mesmo depois da vinda dele, essa ideia não foi pregada, de você ir ao templo para ser salvo. Essa ideia foi pregada depois com o catolicismo romano após Jerônimo. Percebam que é uma coisa bem distante, é 300 e poucos anos depois do Messias. Então é algo tão distante que
se você estudar um pouquinho da história, você já vê que isso não existe, que isso não é assim, entendeu? Você já vê que isso foi sistematizado. E como eles mesmos dizem, eles pegaram todos os feriados pagãos, né, todos os feriados heréticos, vamos dizer assim, né, vamos chamar de feriados, né, porque é o que a gente conhece hoje, e cristianizou. Só que como é que tu pega? Pensa o seguinte, você vai pegar uma carne podre, tá? Uma carne podre, que já tá com vermes. Aí você vai lá, limpa ela, lava ela, passa um vinagre, bota sal, bota limão, assa ela e serve para os outros comer. Ela vai deixar de ser uma carne podre? Não vai deixar de ser uma carne podre, ela vai continuar sendo uma carne podre, apenas com um aspecto diferente. E às vezes nem o aspecto muda, né? O troço continua sendo pútrido, né? Então, vejam o que eles fizeram. Eles pegaram essa carne podre, que é da heresia, do paganismo, do gnosticismo, de todas essas imundícias e todas essas idolatrias que existiam na época, e trouxeram para o cristianismo. Cristianizaram todos os rituais deles lá, né, que eles tinham na época, né, e tem até hoje. Né. Muitos comemoram aí Natal, Páscoa, etc. E, enfim, nada disso está na Bíblia, essa é a questão. Ou seja, se você segue a religião, você é religioso. Se você segue a palavra, você é o eleito, você é salvo. Porque quem segue a religião, você está seguindo ali uma seita, né? Uma doutrina, uma ideologia, uma ideia, baseado em questões humanas e não baseado em questões divinas. Percebam a diferença? Então, quando você fala em questões divinas, você vai procurar no único lugar onde tem essa referência, que é na palavra. Não há outro lugar. Livros apócrifos, de fato, são apócrifos porque são totalmente diferentes do que está na palavra. Tem alguns que se assemelham, mas aí que está o perigo da semelhança. Né? Como eu falo, você percebe o erro quando tem pouquíssimas coisas diferentes. Então ali que está o problema. O inimigo ele engana melhor quando se parece mais com a verdade. Entende? Então, se você percebe algo que não está condizendo, mas é só um detalhezinho, ah, é só um detalhezinho, né? O resto ainda faz mais sentido. É aquele detalhezinho que vai fazer você se canonizar, vamos dizer assim, pelas águas do erro, né? Assim como foi a tradução de Jerônimo, quando ele pegou lá as escrituras e trouxe para o latim, e proibiu, perante o Império Romano, proibiram ali a tradução depois do latim, né? Então não podia, as traduções antigas não poderiam ser feitas pelas linguagens originais, né? Tem documentários históricos falando que eles traduziram direto do hebraico. Ou seja, o Novo Testamento também foi escrito do hebraico. Aí que está a questão. Toda a palavra foi escrita em hebraico. Existia, sim, versões reescritas por causa da questão da linguagem dos outros povos, mas todo o montante das escrituras havia sido feito em hebraico. Porque Jerônimo traduziu direto do hebraico pro latim. Não se diz, não foi dito no documentário que ele traduziu do grego pro latim. Não, ele traduziu direto do hebraico pro latim e do latim foi pro grego. Então, depois da tradução dele, foi pro grego. Então, esse mesmo Novo Testamento que nós temos, ele passou também pelo grego do próprio Jerônimo, que traduziu do hebraico. Mas quando ele traduziu e transliterou e converteu palavras e também direcionou entendimentos, você já não tem mais aquela palavra, aquela escritura fininha, limpinha, lisinha como tinha antes. Agora ela está toda pedregosa, vamos dizer assim, está toda espinhenta. É difícil de você encontrar ali se você vai ler partes. Você tem que ler toda ela várias vezes para você pegar o contexto histórico dela, tá? E também é obrigado a estudar um pouco de história para ver se de fato essas coisas estão batendo com o que realmente aconteceu. Isso é muito importante porque quando você apenas lê partes, você cai na armadilha de Jerônimo, né, nos caminhos do rato. Então, algumas Bíblias já estão sem esses caminhos, que é, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Essa daqui. Tem uma outra, que eu não lembro o nome agora, mas também que é muito interessante, que também dá para você fazer aí o estudo, que tem até o nome Yahusha, né? Então, aqui, por exemplo, essa Bíblia de Jerusalém, ó, ela tem aqui, eu abri aqui em Hebreus, para vocês terem uma noção, em Hebreus 10, ela minimizou bastante as questões dos cabeçalhos ali, das epígrafes, né, que tinha. Então aqui você vê que ela está bem minimizada, só que eu ainda acho que isso não deveria estar aqui, porque nós estamos tratando de cartas.
Você não coloca epígrafe em carta. Essa é a questão. Vou escrever uma carta para você e vou encher de título dentro da carta. Isso faz sentido? Não faz sentido. Vou escrever uma carta para vocês. Meus queridos amigos, eu abri um canal depois de estudar muito para passar para vocês a informação verdadeira do que eu aprendi, das comparações com o que existe no mundo e das comparações do que está na literatura e das comparações do que está na história, para lhes apresentar o caminho mais puro e correto possível, de acordo com o estudo da verdade, de acordo com o estudo da comparação. Então, por isso, eu quero trazer a vocês este canal e peço que vocês se inscrevam, deixem um like e comentem o que vocês acham. E compartilhem com pessoas que vocês acham que vai ser relevante esse tipo de conteúdo. Enfim, eu fiz uma carta dessas. Eu vou lá colocar no ponto que eu digo inscrevam-se no canal, eu vou botar um subtítulo. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Justamente foi a ideia do Jerônimo, junto com os monges, como que eles vão fazer para usar esse livro, para enganar as pessoas. Como que eles vão fazer? Eles precisam criar caminhos de ratos, né? Precisam criar capítulos, versículos e epígrafes e narrativas e etc e tal, para destruir o entendimento linear da palavra. Por isso que tem um vídeo aqui no canal como ler a Bíblia, linearmente, tá? Então tudo isso faz parte do templo. Tu vê que não é um assunto simples, né? Mesmo eu tentando resumir aqui, não dá, cara. Eu tenho que falar disso também. Por quê? Porque dentro dos templos hoje, nesses lugares que chamam igreja, que veio após Constantino, ele foi o primeiro a nomear um templo de igreja, tá? Antigamente, antes dele, não existia esse termo para um local físico, era um agrupamento de pessoas, pois elas são uma simbologia de um corpo, né? Então a igreja, ela simboliza um corpo, mas não fisicamente, e sim humanamente. Então nós somos o corpo do Messias, né? Por isso não somos, por exemplo, não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos espiritualmente. Essa é a questão. Aí que está o ponto. Então, nós não precisamos estar todos em um local. Cada um está num ponto. Cada um está em um lugar. Mas espiritualmente nós somos uma unidade espiritual. Assim como ele disse que ele e o Pai eram um só. Por quê? Porque era uma unidade espiritual. E esse é um ponto que muitos fazem confusão, né? Mas, enfim, prosseguindo. Dentro dos templos hoje, graças a essa metodologia que a teologia ensinou a usar para criar narrativas, você diz o que você quiser dentro de um templo. Então, para você que acha que apenas ir a um local te salvará, eu lamento te informar, você foi profundamente enganado, você foi idiotizado, você foi totalmente, como é que eu vou dizer assim, você foi manipulado para acreditar que era isso. Porque assim você vai levar recursos financeiros para uma pessoa que teve a ideia de usar este ponto espiritual de fé das pessoas para ganhar seu dinheiro, né? Então você vai levar recursos financeiros, você vai levar novas pessoas, né? Então você vai agregar pessoas para eles, então automaticamente você vai trabalhar para eles, só que não vai ganhar nada de volta, você vai trabalhar para eles, vai pagar para eles, né? Então você vai pagar para trabalhar. E você ainda vai defender eles. Além disso, você ainda vai ser um militante deles. Tá entendendo? Então, olha só, é algo muito lucrativo. Você tem um empregado, você tem uma renda, né? Quando você abre um templo, você tem uma renda, você tem um empregado, que você não precisa pagar, ele mesmo paga para estar lá, e você ainda tem um defensor, porque ele vai te defender. Então, você, quando é idiotizado para seguir um templo, vamos dizer assim, né? Você é doutrinado para seguir um templo, né? Para acreditar que lá dentro você vai ter a salvação ou vai ter algum tipo de bênção, né? A benção, como muitos dizem, hein? Né? Você acaba fazendo tudo o que eles querem, né? Você se torna o melhor que eles procuram para poder fazer ali a sua construção e aumentar ali o seu patrimônio, enquanto você está cada vez mais pobre, eles estão cada vez mais ricos, né? Vemos aí, por exemplo, um grande manipulador aí que existe é o Edir Macedo, né? Esse cara aí, eu acho que do Brasil ele é o maior manipulador de todos, né? Ninguém supera esse cara. Esse cara aí é fora do sério. Ele é o manipulador mais manipulador de todos. Bom, tanto é que ele acredito eu que ele seja o mais rico de todos também, né? De todos os manipuladores que tem aí. Então eu não consigo nem chamar de pregador, porque assim, ó, quem prega é quem prega, né? Quem manipula é quem manipula. Então não dá para chamar de pregador. Né? Tem pessoas que são pregadores, mas eu não acredito que dentro dessa seita católica, porque o Universal é católico, né? Então é católica.
né, dentro da Universal Católica, existe algum pregador sério, não dá. Porque a escola deles, o ensino que eles dão para os pregadores já é de manipulação. Então você não vai ali para falar a verdade, você vai ali para manipular e arrancar dinheiro. Tanto é que se tu parar lá um tempinho lá, você já sai de lá com os bolsos lisos, né? É só você entrar lá que já vão tá pedindo dinheiro. Cara, é um absurdo, cara. Entende? Então, todas são assim, né? É raríssimas as exceções de tempos que não ficam te suqueando dinheiro. Raríssimas as exceções. Mas mesmo as que não fazem isso, elas não estão com a base sólida na palavra. Tem muitas denominações novas surgindo por aí, que eles têm muitas boas intenções, mas é aquele velho ditado, né? De boas intenções o mundo está cheio, mas de fatos feitos por essas boas intenções são poucos, ou seja, você não tem ali a estrutura, o estudo da verdade que ensina de fato a raiz bíblica, né? Perdão, a raiz escriturística, porque a bíblica é complicado, né? Mas a raiz escriturística da palavra, entende? Por que eu digo que a bíblica é complicado? Porque a bíblica, ela participa da Bíblia, que foi feita por Jerônimo. A escriturística é o que está dentro da Bíblia, tá entendendo? Então, dentro da Bíblia você tem a palavra. O que é a palavra? É a verdade que está ali linear, toda inteirinha, né? Só que pela Bíblia você acaba se tropeçando nessas porcarias. Então você tem que aprender a ler a Bíblia para encontrar a palavra que está ali dentro, tá? Então, por mais que tenha, mas eu conheço uma igreja que o pessoal não cobra oferta. O pessoal não cobra nem dízimo. Né? O pessoal dá o dinheiro para os pobres. Cara, meus amigos, os maçom também fazem isso. Eles também fazem trabalho social. E nem por isso eles são a igreja do Senhor, não são a igreja do Messias, entendeu? Acordem, cara. Não é trabalho social que leva você para o paraíso, cara. É adoração da verdade, cara. É crer na verdade e cumprir e seguir a palavra da verdade. Entende? Então, se vocês se baseiam em apenas auxílio social e etc e tal, trabalho social, então vocês deveriam abrir uma ONG, não um templo, né? Vocês não acham? Deveria abrir uma ONG. E lá dentro vocês podem pregar o cristianismo. Mesma coisa, tá? Então essa é a moral. Os Lions também fazem isso, também ajudam muitas pessoas, né? Então você pega aí, tem muitas instituições aí que ajudam pessoas e não tem nada a ver com a salvação, entende? Então pegar dinheiro para comprar comida para os pobres não é salvar a alma. Salvar a alma é pegar isso daqui, ó, e ler do início ao fim, fazer um estudo do início ao fim e apontar os erros humanos e corrigi-los, baseado na palavra. Isso é a verdadeira igreja. É você saber que o Messias não era Jesus Cristo, e sim Yahushua HaMashiach. Ele nunca foi Cristo no termo romano, porque Cristo também vem de Crestos, que é a adoração a Cristo do Sol. Então você tem que saber disso também, tem que estudar mais profundamente esses detalhes do panteão, tanto cananeu quanto o panteão grego e romano. Porque o panteão cananeu é um dos mais antigos enganos que estão ali dentro da Bíblia, tá? Que foi introduzido ali também. Então tem muita coisa. Tu vê como não dá para resumir uma situação dessa. É muita coisa. Até tem um cara que muitas pessoas vêm comentar nos meus stories ali, de que eu falei que ele era um herege, um blasfemo, e as pessoas vêm defender esse cara aí, que ele gosta, ele é bem simpatizante do panteão cananeu, né? O tal do Samuel Bestini ali, né? O Samuel Benini ali. Esse cara aí, cara, enfim, não vou falar dele aqui. É tanta heresia que as pessoas dizem que eu não assisto os vídeos dele, mas pelo jeito quem não assiste é eles que defendem ele, né? O cara dizer que o criador teve uma esposa e ela traiu ele com o Satanás. Cara, é bizarro. Eu vou fazer um vídeo sobre esse cara aí uma hora dessa. Enfim, voltando para o que interessa, perdão. Então, assim, para nós trazer a verdade, nós temos que ler toda a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Ler toda a Bíblia. Ler toda a Escritura que está na Bíblia. Se você nunca fez isso, você já está errado. Ah, mas eu não tenho... Cara, se tu me disser que tu não tem tempo para a tua salvação, então o que tu quer? Se entrega de uma vez para o maligno. Porque assim, hoje tem muitos métodos de você ler e de você ouvir a palavra. Tem aí a narração do Cid Moreira,
Tem narração de outras pessoas, robotizada, quadradona, bem lisona, tem umas narrações mais modeladas, tem diversas narrações, mas o que interessa é o contexto, é você compreender o contexto, porque a narração, não leitura. Não confunda narração com leitura, porque a leitura, ela não vai te dar o contexto direto da narração, tá? Quando eu digo para você ouvir, se você ouvir uma leitura, você não vai ter a mesma compreensão da narração. Porque a leitura você tem que fazer. Você não pode ouvir uma leitura. Porque essa leitura ela vai estar dentro do que a pessoa estiver lendo ali, do contexto do que a pessoa estiver lendo, naquela gravação. Agora, uma narração, ele vai trazer um aspecto desenhado, um aspecto mais amplo, mais abrangente do que ocorre ali. Por isso que eu sempre aconselho, ouçam a narração do Cid Moreira. Tem diversos erros, tem sim. Tem diversos erros, mas o contexto da narração é como se tu estivesse vendo um filme do que está escrito. E aí sim, depois você, ou antes, na verdade seria o correto antes, né? Tu ler toda a palavra primeiro, e aí ouvir a narração, para você aprimorar a tua visão do que está acontecendo, tá? Então, primeiro de tudo, é você ler toda a palavra. Com ela, você vai começar a perceber a ligação do Messias com o Antigo Testamento, que na verdade é o Primeiro Testamento, né? E o Messias ele trouxe apenas a expansão da aliança que ele tinha com o povo escolhido. Apenas isso, tá? Não tem como tu dizer assim, é um Novo Testamento, é uma coisa nova. Não! Ele apenas trouxe a expansão do que já existia, de uma forma espiritual. Então não é algo novo, é o que já existia de uma forma espiritual. Tá entendendo? É o que já existia. Ele não trouxe nada de novo, de fato. Ele apenas proclamou o amor ao próximo de uma forma a ser um mandamento. Mas quem é o teu próximo? Aí que tá. Você também tem que saber isso. Não é qualquer um que você está passando na rua que é teu próximo. É todo aquele que busca conhecer e entender a palavra. Então, quando ele fala sobre, por exemplo, o tapa na cara, ele não está dizendo para você tomar um tapa do ímpio e sair dizendo dar na outra. Isso é uma discussão entre irmãos, porque um tem um ponto de vista, eu tenho outro, e daqui a pouco eles se pegam no pau. Isso não pode acontecer. Era isso que ele estava falando. Porque para quem que ele estava dizendo isso? Pros escolhidos, pros apóstolos, para as pessoas que estavam prestando atenção nele. Ele não estava pregando para ímpios que queriam matar ele. Vocês têm que entender o contexto. É por isso que eu digo que vocês têm que ler toda a palavra. Porque você tem que entender o contexto de onde ele estava falando essas coisas. Tá entendendo? Por isso que ele, ele falou, né? Eu vim trazer a espada. Ou seja, ele veio trazer a determinação e a ação. Né? Então não é só a questão do amor ao próximo, não é só a mansidão, mas é a mansidão com a regra do amor próprio junto com o amor ao próximo. Ou seja, ama o teu próximo como tu ama a ti mesmo. Então tu não quer ser morto, tu também não deve querer matar. Essa é a moral da história. Tu não quer ser roubado, tu também não deve roubar. Então é muito mais profundo as palavras do Messias. Por isso que eu digo, onde é que tu vai encontrar isso dentro de um templo, né? Dentro de uma igreja? Não tem. Tá entendendo? Não tem esse tipo de ensinamento. Pode até ter em algumas aí, como eu falei, as exceções, né? Raridades, exceções. Mas a maioria esmagadora e as que dominam o sistema, todas estão debaixo do catolicismo romano. Então, tu entra num templo que fala Jesus, acabou. Os caras não têm a verdade, já começa por aí. Por quê? Porque Jesus foi o nome dado por Jerônimo. Porque o J nem se pronuncia no hebraico. Aí que tá. Então, se você já tá seguindo uma religião que os caras se dizem despertos, mas eles estão lá dentro do local lá pregando Jesus, entendeu? Pregando Deus. Cara, eles nem têm a originalidade da palavra. Não há um estudo sobre as raízes da palavra, então vocês estão bebendo nas águas de Jerônimo. Vocês já estão estudando as coisas que Jerônimo ensinou. Quanto mais dogmas religiosos, né? Acabou. Aí você tá ferrado. Então, se vou dar um rastreador para você saber se você está indo num local que pode ter a verdade ou não. Primeiro de todos, tá? Vou começar pelos rastreadores básicos. Se comemora o Natal? Se comemora o Natal, já está errado. Então não está dentro da verdade. Segundo, se comemora a Páscoa com coelhinho e chocolatinho e bobageirinha, já está errado também. Se comemora o Ano Novo, vocês estão errados também, porque vocês estão comemorando aí Jano Novo. Pesquise sobre Janos Novo e Janos Velho. Deus pagão da virada do ano. Tá? Então, pois é, infelizmente é isso aí.
Você está lá dentro do local e eles pedem, sei lá, vamos fazer um voto, vamos fazer um dízimo, qualquer coisa envolvendo dinheiro. Então, tá dentro do sistema religioso. Ah, mas e como é que o templo vai se sustentar? Por isso que não existe templo, meus amigos. Entendeu? É um indo na casa do outro. Querem fazer da forma certa? Então não precisa ter um local. A menos que todos entrem em consentimento ali de todo mundo se ajudar a pagar o aluguel. Entendeu? Mas não tenha salário. Isso não pode ser feito para receber salário. Aí que está a questão. Não pode ser um negócio. Tem que ser uma organização de fato sem fins lucrativos, buscando apenas estudar e se aprofundar na verdade. Ah, mas qual é o nome? Cara, por que tem que ter nome? Ah, então bota assim, o caminho, pronto. Ou a verdade, ou a vida. Enfim, em busca da verdade, né? Em busca da verdade. Ou a verdade vos libertará. Mas não tem que ter um nome. Ah, Deus e amor. Ah, universal. A igreja de fulano e tal. Cara, não é assim que funciona. Não deve ter um nome. O templo de Jerusalém não tinha nome, era templo de Jerusalém. Por quê? Porque ele representava a cidade e todo o povo que cria no Criador. Então, era o templo de Jerusalém. Por que tem que ter um nome, né, uma denominação religiosa? Não tem que ter nome. Local de reunião, então, bota assim, local de reunião para estudos escriturísticos. Pronto. Tá? Outro rastreador. As pessoas que estão lá não se interessam em falar o nome correto. Yahushua HaMashiach. Não se interessam em buscar a raiz do nome. Estão ali falando Jesus e Deus, né? Ah, cara, aí já está um outro ponto também terrível. Você está com todos os outros rastreadores desativados, né? Todos os outros já foi. Ah, não, nenhum desses eles fazem, mas eles falam Jesus e Deus. Ah, mas esse nome sempre fez tal coisa. Ah, mas nesse nome, meus amigos, está escrito: o meu povo saberá o meu nome. E o nome não é Jesus, porque se fosse, ele teria vindo para os latinos, teria vindo para os gregos, teria vindo para os romanos. Ele veio para o hebraico, para os hebreus. Então esse é o nome dele, Yahushua HaMashiach. Entendam isso. Se você não entender, aí não adianta. E o nome do Criador é Yahuwah. Tá? Não é Yao, nem Yausha, nem Yehoshua, nem Yoshua e nem essas outras bobageiras. É Yahuwah e o nome do filho, Yahushua HaMashiach. Então vocês percebem que tentar resumir a questão do templo é difícil. Porque aqui eu trouxe apenas tópicos. Eu não me aprofundei em absolutamente, praticamente nada, tá? Só trouxe tópicos que fazem você verificar aí o local onde vocês estão indo, né? Caso você esteja indo em um local. Então, se no final de tudo eles estão buscando um nome, né? Que nem os TJ, por exemplo, que tentam buscar o nome ali, o Yahvé, o Javé, né? Vocês perguntem, por exemplo, tá, mas qual era a língua falada na época? Era hebraico, tá? E por que a gente não fala o nome original? Nós conseguimos pronunciar. Yahusha. Não é impronunciável, não é um nome impronunciável. Nós conseguimos pronunciar, então não tem por que nós transliterar para Javé, ou para Jesus, ou para Jeová. Tá entendendo? Aí que tá o problema. Quando você troca o nome, você não está traduzindo, você está transliterando. Yahusha não tem nada a ver com Javé, com Jesus. Porque vem do panteão cananeu. O El, El Shaddai, El Adonai, etc e tal. Esses nomes vêm do panteão cananeu. Foi trocado o Ul, que lembra a luz, a iluminação, a sabedoria, e botaram o El, que é um deus pagão. Tá entendendo? Esse é o problema. Então, mesmo que você tente buscar o original, mas não busque o original corretamente, você vai cair na outra cilada. Então, é como se fosse níveis de ciladas que tem no sistema. É muito difícil tu chegar lá no final. É muito difícil quem queira e esteja disposto a ir até o final. Até lá a raiz lá atrás. Porque ela é difícil de encontrar. Não é uma coisa fácil. Porque se fosse, todo mundo acharia, né? Mas também tem a questão de que a salvação não é para o mundo, e sim para os eleitos. Então quem tem essa sede de buscar a verdade é um eleito. E quem não tem, provavelmente é um bode. Né? Ou está dormindo. Então, despertem. Busquem a verdade. E se vocês não encontram na cidade de vocês um local adequado para frequentar, vocês não têm a necessidade de ir a um local. Estudem vocês a palavra e orem de joelhos e rosto ao chão, clamando para o Criador lhes dar a misericórdia, a sabedoria,
Assim como Salomão fez, ele clamou sabedoria antes de qualquer outra coisa. Então não peçam a bênção antes de pedir sabedoria, entendimento e compreensão da sua palavra e de sua vontade. E se entreguem de alma, corpo, espírito e coração ao Pai, completamente a Ele. E declamem o Messias, o seu Salvador. Essa é a estrutura básica de um eleito, de um salvo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa nos comentários aí. Este vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva se não for inscrito e compartilhe com pessoas que vocês acham que vão dar atenção a esse assunto. Fiquem todos na paz e nos vemos no próximo vídeo conforme a vontade de nosso Pai Criador.